Muito bem, queridos irmãos, a paz. Vamos continuar o nosso estudo, né? Estudo do nosso livro O Silêncio de Maria, do autor Inácio Larrañaga. E esse, minha gente, já é o 9º vídeo. Já estamos na metade do livro, né? Praticamente. Estamos continuando. Então, me apresentando aí para quem talvez esteja assistindo o primeiro vídeo. Me chamo Edivaldo, sou aqui de Atibaia, na paróquia de São Sebastião. Estamos aqui na Diocese de Bragança Paulista, Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aqui um grupo pequeno, mas um grupo de servos fiéis, onde nós nos reunimos para interceder, para adorar Jesus sacramentado e também para estudar, para crescer na fé. Estamos estudando esse livro maravilhoso, tá? Então, resolvi postar aí para que mais pessoas tenham acesso também e também para os meus irmãos do ministério aí, esse serviço, né, dos servos de Maria. Ok? Então, vamos continuando esse estudo. Se você se interessar, temos então mais 8 vídeos aí que ficaram para trás. Podem estar adquirindo esse conhecimento. É um aprofundamento muito grande na palavra de Deus, no catecismo da igreja e sobretudo na Mariologia, né, que é o estudo sobre Maria. Então vai falar bastante aqui também. Enfim, o autor foi muito inspirado e nós queremos também ter esse conhecimento. Então vamos iniciar esse encontro pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o ensinamento. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Assim iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No último vídeo, nós paramos aí na página 106 e dizia que o autor concluía que Maria é senhora de si mesma, pelo abandono que ela tem a Deus, né? Que ela se dá, que ela se deixa conduzir pelo Espírito, se deixa conduzir por Deus, não pensa nela, pensa no plano de Deus. Ela é Senhora. E aí concluímos que, né, ela é a Nossa Senhora. Diante da sua assunção, agora ela é Senhora de todo mundo, de todos os filhos de Deus. É a Nossa Senhora. Vamos continuar então. Qual poderia ser, fora da graça, a explicação psicológica, digamos assim, dessa fortaleza interior da mãe? Em primeiro lugar, Maria era uma mulher contemplativa e todo contemplador possui uma grande maturidade. O contemplador é um ser saído de si mesmo. Um contemplador é exatamente uma alma admirada, emocionada e agradecida. Olha só, o contemplador. Né? Você já ouviu essa palavra, né? A contemplação, que é você entrar em um mistério, sair de si. Né? Nós, toda vez que rezamos o nosso terço, né? Ou o nosso rosário, em cada mistério, nós vamos contemplando, né? Ou seja, nós saímos dos nossos problemas, saímos de pensar em situações para pensar naquele mistério, porque aquele mistério é o mistério da nossa salvação. Então o rosário, que é a oração que nós rezamos sempre também no nosso grupo, ele vai passando por todo o mistério de Cristo. Desde o anúncio do anjo que viria esse Salvador, né, até a sua morte e ressurreição, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, e depois fechando na Assunção de Maria e na sua coroação no céu. Então é lindo o rosário. Se você não reza ainda, eu te convido a rezar. É maravilhoso. Enquanto a boca vai saudando a Virgem Maria com a oração da igreja, Ave Maria, né? Que é da palavra de Deus, né? Toda essa oração. Enquanto a boca vai proclamando isso,
o pensamento vai contemplando. O contemplador é uma pessoa seduzida e arrebatada por alguém. Por isso, aquele que contempla nunca está consigo, sempre está em êxodo, em estado de saída, voltado para o outro. Olha só que lindo, né? Que possamos ser contempladores dos mistérios de Deus. Hoje a gente está num mundo em que muito egoísta, né? Nós nos fechamos em nossos problemas, naquilo que vivemos e voltado só para o eu, né? E aí o problema cresce. Porque nós não conseguimos olhar à nossa volta, nós não conseguimos olhar para os mistérios de Deus, para aquilo que Deus é e pode fazer por nós, e aí nós vamos olhando só para si, o problema fica imenso. Aquele que contempla, ele sai de si. Ele deixa a sua vida para Deus cuidar. Quando ele volta da contemplação, vamos dizer assim, o problema diminuiu. O problema já nem é tão grande, porque já está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo. Uma mulher admirada como Maria não se importa, nem é movida por suas coisas, mas pelas de Deus. Vive desligada de seus interesses. Seu mundo interior não pode ser tocado nem sacudido pelas notícias referentes a ela. Está além e acima das flutuações emocionais. Pessoal que está chegando também, né, o primeiro vídeo que você está assistindo, eu não leio ao pé da letra esse livro, tá? Então é só umas partes grifadas, né? Apesar que daqui para frente nós temos aí um capítulo em que eu grifei muita coisa, né? Então quase tudo está aí grifadinho, né? Tá vendo? Então, quando eu dou uma pausa é porque eu já passei de parágrafo, né? De linha, ok? Vamos continuar. Não se deprime com as adversidades, não se exalta com boas notícias. Daí a estabilidade de Maria. Então por que Maria vive essa estabilidade? Ela não é mais controlada pelas emoções. Ela se colocou em Deus. Então, ela não se exalta com boas notícias, porque seu coração está em Deus. Ela se exalta sim com o mistério de Deus, né? Como está lá em Lucas, no capítulo 2, né? Que vai dizer o cântico de Maria lá, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus. Em Deus, né? Não é numa promoção, não é numa viagem, não é numa festa. Meu espírito exulta em Deus. Mas também ela não... o seu emocional também não fica abalado diante das más notícias. Ela é estável. Que ela está toda em Deus. Que o Senhor nos dê essa graça, né? De também ter isso. Imagina que beleza se você não se abalasse com as más notícias, não é? Não entrasse em depressão. Quanta gente hoje vive tão triste, né? Tanta tristeza. Né? O cristão ele tem que ser feliz. Sim, nós recebemos tantas cargas e tantas emoções, tantas coisas, sim, é verdade. Né? Mas o cristão ele está entregue em Deus, ele confia. Né? Meu coração em ti confia e nada teme, vai dizer o salmista. Continuando, fecha-se o círculo, é o subtítulo aqui. Para chegar ao conhecimento da pessoa e da vida da mãe, precisamos situar-nos no ambiente cultural e religioso que Maria viveu. Então agora o autor ele vai nos explicar um pouco mais a fundo, né, daquilo da Mariologia, nesse estudo de Maria que nós vamos ter aqui. Vamos ver o que acontecia na época, né, que a Bíblia não nos relata, porque a Bíblia está focada em Jesus, né, na mensagem de Jesus. Mas agora nós vamos adentrar um pouquinho os estudos no sentido histórico do que acontecia naquela época.
Ok? Então vamos lá. Vamos adotar uma regra. O que é comum e normal em seu tempo, vamos considerar normal também para Maria. Então, por exemplo, né, já vai citar aqui que a menina de 12 anos já estava preparada para se casar, ter uma família. Era o normal da época, então é normal também para Maria. Até os 12 anos, e um dia Maria foi considerada como as outras, uma menina. Aos 12 anos e um dia foi declarada Gedulá, que quer dizer maior de idade. Então olha só a cultura, né? 12 anos já era maior de idade. Muito depressa, depois de completar os 12 anos, de acordo com os costumes do tempo, o pai de família entregava a filha em esponsais. Diz Lucas que Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem desposada com um homem chamado José. Está lá em Lucas 1, capítulo 26. Com a cerimônia dos esponsais, a moça passava a ser prometida. Diríamos hoje que passava a ser noiva. Entre os esponsais e o casamento propriamente dito, que se chamava condução, havia um intervalo de uns 12 meses. Olha só que interessante. Os esponsais era como se fosse o noivado de hoje, né? Mas, porém, mais para fins legais mesmo. E havia, depois dos esponsais, um ano de prazo, né? Até preparar todo esse casamento, que aqui era chamado de condução, onde a moça ia aos poucos sendo conduzida, né? Ou o casal ia sendo conduzido ao matrimônio. Durante esses meses, Maria ficou em casa de seu pai. Este era quem preparava o enxoval, o dote da noiva, a data do casamento e também o dinheiro que o noivo devia trazer para o casamento. Olha só a responsabilidade, né? O noivo tinha que trazer o dinheiro para fazer o casamento, mas o pai ali da noiva ia preparando tudo. Embora os desposados não morassem juntos até o dia da condução, os esponsais produziam neles o que chamamos um verdadeiro vínculo jurídico, que equivalia ao matrimônio. Então, eles não poderiam estar juntos, cada um ficava em um lugar, né? Inclusive era muito vigiado. Mas o vínculo jurídico já era real, né? Então é como se já recebesse a certidão de matrimônio, né? Já eram ali perante a lei juridicamente esposos, porém havia esse tempo até haver essa condução. Durante os meses dos esponsais, a prometida guardava cuidadosa virgindade. Durante esses meses, os noivos não podiam ficar sozinhos. Interessante que no tempo dos meus avós, né, havia essa história, né, que também era um pouco parecida com a Bíblia, com o tempo dessa época, né, em que contava-se que o noivo ficava em um cômodo, a noiva em outro, e eles se olhavam pelo buraquinho da fechadura. Já ouviu essa história? Na minha família se contava essa história, né, dos namoros de antigamente. Então, um pouco parecido aqui com o que na época aqui de Maria e de José. Se no tempo dos esponsais a moça tivesse relacionamento sexual com outro homem que não fosse o noivo, era considerada adúltera para todos os efeitos. E o noivo, que juridicamente se considerava senhor, podia dar-lhe, e normalmente dava, o libelo de divórcio. De acordo com o Levítico, podia ser apedrejada em praça pública. Então o autor traz aqui um trecho da Bíblia. Então eles eram apoiados na lei antiga, né, na lei de Moisés, lá do Pentateuco, né? Levítico é um dos livros do Pentateuco, né? E lá está escrito isso, né, de que se acaso
a mulher cometesse esse adultério, então, ela era apedrejada, né? E eu busquei no Levítico, mas achei no Deuteronômio, que também os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles contam trechos muito parecidos, né? Cada um de uma forma. Eu achei aqui no Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 23. Se alguém encontrar num povoado uma jovem prometida a outro e se deitar com ela, conduzirão os dois às portas da cidade e os apedrejarão até morrer. Para dizer o seguinte, né? Igual aquele trecho que os fariseus levam a mulher pega em adultério, você lembra disso, né? Lá no Evangelho. E que a mulher foi colocada ali no centro da roda para ser apedrejada, né? Para ver o que Jesus ia fazer naquela situação. Você lembra desse evangelho, né? Jesus escreve na areia e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas na Bíblia está escrito que apedrejarão os dois. Cadê o homem, né? Cadê lá no evangelho o homem para ser apedrejado junto? Então, a sociedade era totalmente patriarcal. Eles foram dando um jeito de deixar a culpa só para a mulher, né? E, infelizmente, né, o machismo aí. Então, mas enfim, Maria corria esse risco. Veja só, diante da sociedade que ela vivia, o que poderia acontecer? Apedrejada em praça pública. Foi nesse tempo de desposada que Maria recebeu a comunicação de que ia conceber do Espírito Santo. Então, olha só, nessa sociedade aí, é nessa sociedade que Maria recebeu a visita do anjo. Começava aí o drama do silêncio de Maria. O que fazer? Explicar o que tinha acontecido a alguns familiares para que eles transmitissem a notícia à opinião pública? A explicação parecia tão absurda quanto infantil. Gente, quem que ia acreditar? Olha, né? Imagina o pai de Maria, né? Ou a mãe de Maria, declarando para a sociedade, falando: olha, na verdade, não é que ela traiu José, é que ela está grávida do Espírito Santo. Ninguém ia entender isso, né? Todos a ridicularizariam e o rumor maligno se alastraria rapidamente como fogo. Pior, os ecos da maledicência haveriam de recair um dia sobre seu filho. Imagine Jesus crescendo, sendo ridicularizado porque a sua mãe foi uma adúltera. Isso, nesse caso, Maria já estaria morta, né? Porque estaria apedrejada. O que fazer? Consultar pessoas de inteira confiança? Não fez. A mãe ficou quieta, tranquila, abandonada nas mãos do pai. Para saber o que de fato aconteceu, precisamos lançar-nos na experiência mística. Quando uma pessoa vive intensamente a presença de Deus, quando uma alma experimenta inequívoca e vitalmente que Deus é o tesouro infinito, Pai queridíssimo, todo bem e sumo bem, que Deus é doçura, paciência, fortaleza, o ser humano pode experimentar tal vitalidade e plenitude, tal alegria e júbilo, que nesse momento tudo nessa terra, fora de Deus, parece insignificante. Depois de saborear o amor do Pai, sente-se que, em comparação, nada vale, nada importa. Tudo é secundário. Prestígio, fumaça e cinza. Deus é uma maravilha tão grande que o homem que o experimenta sente-se totalmente livre e o eu é assumido pelo tu. Desaparece o temor, tudo é segurança e a pessoa sente-se invulnerável, mesmo diante de um exército inteiro, conforme está no Salmo 26.
Então Maria está abandonada nas mãos de Deus. Isso dá a ela essa segurança. Vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus de Romanos 8, que é mais ou menos a experiência que Maria está vivendo. Romanos 8, versículo 38. Pois estou persuadido, Paulo que está escrevendo isso, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Maria está vivendo isso aqui. Nada pode separar ela do amor de Deus. Ela está tão fixa nesse mistério de Deus, ela está tão abandonada em Deus diante daquela mensagem do anjo que ela não está preocupada em o que ela vai fazer, como que vai ser. Então é isso que nós devemos pedir nas nossas orações, que o nosso coração esteja em Deus. Diante de boas notícias, nosso coração está em Deus. Diante das más notícias, nosso coração está em Deus. Né? Como eu disse lá do Magnífica, né? Que Maria canta isso, meu espírito exulta em Deus. É em Deus que meu espírito tem que exultar. Que Ele é o meu Salvador. Deve ter acontecido isso com Maria, né? Foi o autor que citou esse versículo, peguei exatamente ali da palavra de Deus, tá bom? Nesses meses, Maria deve ter experimentado com uma intensidade insuperável que o Senhor Deus é doçura e ternura, misericórdia e amor. Maria teve uma sensação imensa de liberdade, podendo dizer, como o salmista, bendito seja o Senhor, que fez por mim maravilhas de amor em uma cidade impenetrável. O Salmo 30, né? Então, Maria, isso é o silêncio de Maria, de que o autor tanto está nos trazendo, né? O silêncio de Maria. E agora o autor vai falar um pouquinho de José, porque José também teve que fazer um silêncio aí, né? José também. Compreendemos admirados que Maria guardasse silenciosamente seu segredo. Mas por que não contou a José? Os fatos foram os seguintes. Um belo dia chegou aos ouvidos de José a notícia talvez suspeita que Maria estava grávida. Para ponderar a reação de José, o seu comportamento nessa cena, temos que lembrar certos elementos da psicologia comum. Nessa circunstância, a reação normal do homem costuma ser sempre violenta. Então, o adultério é difícil, né? Não sei se você conhece alguém, ou talvez você já tenha vivido o adultério. É difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o homem, geralmente, ele vai ter uma reação violenta, né? Pelo seu próprio instinto de ser. Como que foi a reação de José diante disso? Podemos imaginar como seria em uma sociedade patriarcal. Basta abrir o Levítico. Sabemos que o que esperava as adúlteras, divórcio automático, grande escândalo e uma chuva de pedras. Por que José não reagiu assim? No contexto de Mateus, capítulo 1, vemos José perplexo, sem querer acreditar no que estavam dizendo. Penso que se refletia no semblante de Maria o fato de ser imaculada e cheia de graça. Então o autor agora vai trazer aqui o seguinte. José estava diante dessa notícia. Uma dura notícia. Uma paulada, né? Vamos dizer assim. Uma decepção muito grande. Mas, ao mesmo tempo, ele conhecia Maria no tempo em que
no tempo da sua amizade com Maria, no tempo que a viu crescer, no tempo que daquele namoro da época, né? Ele sabia quem era Maria. A partir da reação de José, podemos continuar pressupondo que antes dos acontecimentos que estamos analisando, ele deve ter sentido por Maria alguma coisa como admiração, talvez veneração. Mateus apresenta José como justo. Sabe o que é justo? Isto é, sensível para as coisas de Deus. José era sensível para as coisas de Deus. José estava com o coração em Deus, isso é justo. Com essa sensibilidade, José deve ter visto em Maria algo mais do que uma moça atraente. Deve ter apreciado nela alguma coisa especial e diferente, um mistério. Então, o autor coloca aqui que José viu em Maria algo a mais do que uma mulher para casar. Uma mulher simpática, uma mulher boa, que seria uma boa esposa, uma boa mãe. Mais que isso, José, ao conhecer o comportamento de Maria, a forma com que ela reagia às coisas, a forma com que ela rezava, né? Vamos pensar nisso. José, algumas vezes, deve ter presenciado Maria em silêncio, orando, a forma com que ela vivia essa contemplação de Deus. Ele conhecia esse comportamento de Maria, essa religiosidade de Maria, essa piedade que ela tinha. E diante disso, ele a venerava. Devia ser tão grande sua estima por Maria que decidiu o que quer que tivesse acontecido, a não dar rédea solta à violência típica do homem enganado, mas a sofrer em silêncio toda aquela situação. Eventualmente ausentando-se de Nazaré, contanto que Maria não fosse maltratada pela opinião pública. Então, José se ausentando é como se ele estivesse assumindo que foi ele que teve a relação com Maria. Então, ele estava assumindo uma condição de um homem, vamos supor aqui, né? Vou colocar um adjetivo aqui, né? Um cafajeste, né? Aquele que foi lá, teve uma relação e saiu de fininho, né? Aquele que não assumiu Maria. Olha só o que José chamou para ele, uma responsabilidade tão grande. É como se fosse uma culpa dele tudo aquilo. Mas ele não partiu para a violência, não denunciou Maria, guardou tudo isso. José, sensível para as coisas de Deus, capaz de compreender e de perdoar, capaz de controlar-se, capaz de esperar e de sofrer ao invés de fazer sofrer, capaz de amar. Então vamos parar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Chegamos na página 114, mas até aqui, olha só, vimos o silêncio de Maria, mas também o autor nos trouxe aqui o silêncio de José. O Senhor está nos convidando a viver o silêncio. Não é fácil, né? Diante daquelas afrontas que nós recebemos, diante de mentiras talvez, diante de calúnias, o silêncio. E só faz silêncio aquele que contempla. Por quê? Porque ele sai de si. Ele não quer se defender, ele não está preocupado com o eu. Ele quer se lançar em Deus. Ele quer deixar Deus cuidar. Ele quer deixar Deus tomar conta. Então, peçamos essa graça hoje a Deus, a Nossa Senhora, a São José, de podermos nos lançar nas mãos do Pai,
E aí vamos viver mais felizes, né? Despreocupados. Peçamos a Deus essa graça. Encerramos então esse vídeo agora e convido vocês, geralmente uma vez por semana eu tô colocando aqui a continuação desse estudo, tá? Semana passada acabou que não deu, né? As correrias da vida aí, mas mais ou menos uma vez por semana estamos continuando aí esse estudo, ok? Tudo seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até nosso próximo estudo, se Deus quiser.